Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Você tá numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Existe uma mulher que virou quase uma lenda local. O nome dela é Meg Carpenter, mas o apelido pegou, a noiva em fuga. Isso porque ela já foi até o altar algumas vezes, com tudo pronto, vestido, convidados, música, padre, tudo certinho. E na hora da H, na hora de dizer o sim, adivinha? Ela dá no pé. Corre, foge, some, deixando o noivo plantado, envergonhado e sem entender nada. É engraçado de ver, mas também triste para os coitados que ficaram esperando. Só que, claro, num lugar pequeno, a fofoca corre solta, e logo Meg vira uma espécie de piada. Só que também de curiosidade, porque ninguém entende por que ela foge tanto assim. Do outro lado dessa história tem Ike Graham, um jornalista grandão da cidade grande, cheio de confiança, meio arrogante até, que escreve colunas de opinião num jornal famoso. Ele fica sabendo dessa história maluca da noiva que foge e decide escrever um artigo detonando Meg sem nem conhecê-la direito. Ele pinta ela como uma mulher instável, indecisa, que adora brincar com os sentimentos dos homens. Só que a treta é que ele exagera, não checa os fatos e publica. Resultado? Ele acaba demitido, porque a própria Meg escreve para o jornal reclamando e mostra que ele não tinha provas de nada. Só que Ike não aceita perder feio assim e, com raiva e curiosidade, resolve ir até a cidadezinha de Meg para investigar de perto e provar que o que escreveu não era totalmente mentira. E aí começa a confusão. De um lado, ele tá ali meio que para desmascarar, mas do outro, ele vai conhecendo a vida de Meg, os amigos dela, a família e, principalmente, os noivos abandonados. Cada história é uma mistura de drama com comédia, porque os caras ainda têm as marcas do que ela fez, mas também riem da situação. Enquanto isso, Meg tá noiva de novo. Sim, de novo! O escolhido da vez é um treinador de futebol americano, bem certinho, que acredita que dessa vez vai ser diferente. A cidade inteira tá em suspense, porque todos querem saber, será que agora ele casa de verdade ou vai fugir mais uma vez? E Ike aproveita para acompanhar tudo de perto, anotando detalhes, observando, provocando ela. E claro, os dois acabam discutindo o tempo todo, porque Meg odeia que ele a julgue. E Ike adora cutucar. Só que quanto mais eles brigam, mais a gente percebe que existe uma química enorme ali. Ike começa a notar que o problema de Meg não é maldade ou vontade de humilhar os noivos. O que acontece é que ela nunca se descobriu de verdade. Em cada relacionamento, ela mudava quem era só para agradar o cara. Se ele gostava de rock, ela gostava de rock. Se o noivo gostava de ovos mexidos, ela também. Se o noivo queria ela mais romântica, mais aventureira, mais séria, ela tentava ser tudo isso, mas esquecia de ser ela mesma. Aí, quando chegava no altar, o medo batia forte e ela corria, porque no fundo sabia que estava prestes a se casar com alguém que nem conhecia a Meg de verdade. E é justamente Ike, o cara que foi para a cidade para desmascarar, que ajuda ela a se olhar de frente. Ele a provoca, joga verdades na cara, mas também a incentiva a descobrir quem ela realmente é, o que gosta, o que quer da vida. Aos poucos, Meg começa a perceber que nunca experimentou nem coisas simples, como escolher seu prato preferido, sem ser influenciada por alguém. É como se ela tivesse vivido sempre para agradar os outros, e não para se encontrar. Claro que nesse meio tempo, eles acabam se apaixonando, mas nada é tão simples. Meg, do jeito dela, ainda sente medo, insegurança. E Ike também não é perfeito. Ele tem um orgulho enorme, não gosta de estar errado e precisa aprender a respeitar o tempo dela. A tensão cresce até que, sim, eles também tentam se casar. Mas, fiel à fama, Meg foge de novo, deixando Ike no altar dessa vez. Só que diferente das outras vezes, não é só por medo. É porque agora ela entende que precisa se descobrir de verdade antes de dar um passo tão grande. A gente conhece Meg Carpenter, a tal da noiva em fuga, e logo de cara dá pra perceber que ela é o assunto preferido dos vizinhos. Sabe aquela cidadezinha pequena, onde se alguém troca a marca do café da manhã já vira conversa no mercadinho? Pois é. Agora imagina uma mulher que já foi até o altar várias vezes, com tudo pronto, convidados esperando, e na hora mais importante, corre. Isso não é só notícia, é praticamente uma novela ao vivo para aquela galera. O primeiro ponto importante é entender a fama dela.
Não foi uma vez só que Meg desistiu, foram várias. Cada noivo com um estilo diferente, cada cerimônia interrompida de um jeito marcante. Os homens que ficaram para trás, uns estão bravos, outros magoados, alguns até contam a história com humor, mas ninguém esquece. E Meg, apesar da cara de menina doce e do jeito carismático, carrega esse peso. Ela já é quase um mito local. Alguém que todo mundo comenta, ri, critica, mas também fica curioso. Afinal, por que ela foge sempre? Será medo, indecisão ou simplesmente vontade de ser o centro das atenções? Enquanto isso, a câmera muda de cenário e mostra Ike Graham. Ele é um jornalista de Nova York, daqueles que escrevem colunas de opinião. Ike é inteligente, charmoso, mas também arrogante. Meio convencido de que sabe tudo sobre a vida. Ele tem esse estilo de cara que escreve qualquer coisa com confiança, como se fosse dono da verdade. E é aí que a história dos dois começa a se cruzar. Ike escuta sobre a fama da noiva em fuga e decide escrever uma matéria sobre ela. Mas olha só, ele não vai atrás de checar os fatos, não entrevista ninguém, não conversa com Meg. Simplesmente escreve um texto cheio de julgamentos, chamando ela de instável, brincalhona com sentimentos alheios, quase uma predadora de altares. O problema? Esse texto cai como uma bomba. Primeiro porque Meg não deixa barato. Ela manda uma resposta para o jornal desmentindo várias coisas e provando que Ike não tinha se dado ao trabalho de pesquisar direito. Segundo, porque o chefe de Ike fica furioso. Jornalismo tem responsabilidade, né? E ele acabou queimando o próprio filme. Resultado, Ike perde a credibilidade e o emprego dele vai pro ralo. Só que Ike é orgulhoso demais para aceitar isso calado. Então ele resolve ir até a cidadezinha de Meg, não só por vingança, mas também por curiosidade. Ele pensa, ok, posso ter errado em alguns detalhes, mas com certeza essa mulher tem algo estranho. Não é possível que uma pessoa fuja do altar tantas vezes e não tenha nada por trás disso. Então, ele embarca para a cidade, levando consigo aquela postura de jornalista esperto que adora cutucar. Quando Ike chega lá, o contraste é enorme. Ele é o típico cara da cidade grande, acelerado, sarcástico, com um olhar crítico para tudo. E a cidade, claro, é o oposto. Tranquila, cheia de gente que se conhece, com fofocas inocentes e rotinas previsíveis. Ike virá quase um peixe fora d'água, mas é justamente isso que torna tudo engraçado. Ele começa a conversar com os ex-noivos de Meg, ouvir histórias, recolher detalhes, e cada relato é um misto de drama e comédia, porque os caras descrevem como ela parecia perfeita até o momento do sim, mas depois, puf, sumia correndo como uma atleta olímpica. É nesse ponto que Meg e Ike se conhecem pessoalmente, e a primeira impressão não é nada boa. Meg fica furiosa só de saber que ele está na cidade, porque para ela, Ike não passa de um cara que a difamou num jornal importante sem nem ter trocado uma palavra com ela. E Ike, por outro lado, acha que Meg é exatamente aquilo que escreveu, uma mulher indecisa, que adora chamar a atenção. A faísca da rivalidade surge aí. Eles discutem, trocam farpas e fica claro que nenhum dos dois é do tipo que abaixa a cabeça. Só que quanto mais ele fica por lá, mais percebe que a fama de Meg não é só fofoca, é real. A cidade inteira se prepara para o próximo casamento dela como se fosse um evento esportivo. Todo mundo quer saber se dessa vez vai ou não vai. E Meg, como sempre, parece apaixonada e confiante. Mas será? Depois que Ike chega à cidade e começa a cutucar a vida da Meg, a fofoca só aumenta. Imagina, uma noiva que já é famosa por abandonar noivos e agora tem um jornalista da cidade grande andando por ali, entrevistando todo mundo, anotando cada detalhe. É claro que isso vira mais assunto ainda. E nesse momento, Meg está justamente planejando mais um casamento. Sim, de novo. O escolhido da vez é Bob, um treinador de futebol americano, cara firme, certinho, atleta, que tem confiança de que vai ser diferente. Ele acredita que Meg realmente vai ficar até o final dessa vez. A cidade inteira está em expectativa. É quase como se fosse um campeonato. Será que agora ela casa de verdade ou foge de novo? E Ike, esperto, começa a se aproximar cada vez mais da preparação, observando cada detalhe. Ele entrevista os ex-noivos, como eu falei antes, mas também passa a observar Meg de perto, o jeito que ela lida com a família, com os amigos, com o noivo atual. E é aí que ele começa a notar um padrão curioso. Meg nunca é totalmente ela mesma.
Se o cara gosta de rock, ela também gosta. Se prefere ovos mexidos, ela passa a preferir ovos mexidos. Se o noivo quer que ela seja mais aventureira, ela se esforça para ser assim. E o mais engraçado é que até os ex-noivos comentam isso. Cada um diz que Meg parecia perfeita para eles, como se fosse a mulher feita sob medida. Você tá numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Existe uma mulher que virou quase uma lenda local. O nome dela é Meg Carpenter, mas o apelido pegou, a noiva em fuga. Isso porque ela já foi até o altar algumas vezes, com tudo pronto, vestido, convidados, música, padre, tudo certinho. E na hora da H, na hora de dizer o sim, adivinha? Ela dá no pé. Corre, foge, some, deixando o noivo plantado, envergonhado e sem entender nada. É engraçado de ver, mas também triste para os coitados que ficaram esperando. Só que, claro, num lugar pequeno, a fofoca corre solta, e logo Meg vira uma espécie de piada. Só que também de curiosidade, porque ninguém entende por que ela foge tanto assim. Do outro lado dessa história tem Ike Graham, um jornalista grandão da cidade grande, cheio de confiança, meio arrogante até, que escreve colunas de opinião num jornal famoso. Ele fica sabendo dessa história maluca da noiva que foge e decide escrever um artigo detonando Meg sem nem conhecê-la direito. Ele pinta ela como uma mulher instável, indecisa, que adora brincar com os sentimentos dos homens. Só que a treta é que ele exagera, não checa os fatos e publica. Resultado? Ele acaba demitido, porque a própria Meg escreve para o jornal reclamando e mostra que ele não tinha provas de nada. Só que Ike não aceita perder feio assim e, com raiva e curiosidade, resolve ir até a cidadezinha de Meg para investigar de perto e provar que o que escreveu não era totalmente mentira. E aí começa a confusão. De um lado, ele tá ali meio que para desmascarar, mas do outro, ele vai conhecendo a vida de Meg, os amigos dela, a família e, principalmente, os noivos abandonados. Cada história é uma mistura de drama com comédia, porque os caras ainda têm as marcas do que ela fez, mas também riem da situação. Enquanto isso, Meg tá noiva de novo. Sim, de novo! O escolhido da vez é um treinador de futebol americano, bem certinho, que acredita que dessa vez vai ser diferente. A cidade inteira tá em suspense, porque todos querem saber: será que agora ele casa de verdade ou vai fugir mais uma vez? E Ike aproveita para acompanhar tudo de perto, anotando detalhes, observando, provocando ela. E claro, os dois acabam discutindo o tempo todo, porque Meg odeia que ele a julgue. E Ike adora cutucar. Só que quanto mais eles brigam, mais a gente percebe que existe uma química enorme ali. Ike começa a notar que o problema de Meg não é maldade ou vontade de humilhar os noivos. O que acontece é que ela nunca se descobriu de verdade. Em cada relacionamento, ela mudava quem era só para agradar o cara. Se ele gostava de rock, ela gostava de rock. Se o noivo gostava de ovos mexidos, ela também. Se o noivo queria ela mais romântica, mais aventureira, mais séria, ela tentava ser tudo isso, mas esquecia de ser ela mesma. Aí, quando chegava no altar, o medo batia forte e ela corria, porque no fundo sabia que estava prestes a se casar com alguém que nem conhecia a Meg de verdade. E é justamente Ike, o cara que foi para a cidade para desmascarar, que ajuda ela a se olhar de frente. Ele a provoca, joga verdades na cara, mas também a incentiva a descobrir quem ela realmente é, o que gosta, o que quer da vida. Aos poucos, Meg começa a perceber que nunca experimentou nem coisas simples, como escolher seu prato preferido, sem ser influenciada por alguém. É como se ela tivesse vivido sempre para agradar os outros, e não para se encontrar. Claro que nesse meio tempo, eles acabam se apaixonando, mas nada é tão simples. Meg, do jeito dela, ainda sente medo, insegurança. E Ike também não é perfeito. Ele tem um orgulho enorme, não gosta de estar errado e precisa aprender a respeitar o tempo dela. A tensão cresce até que, sim, eles também tentam se casar. Mas, fiel à fama, Meg foge de novo, deixando Ike no altar dessa vez. Só que diferente das outras vezes, não é só por medo. É porque agora ela entende que precisa se descobrir de verdade, antes de dar um passo tão grande. A gente conhece Meg Carpenter, a tal da noiva em fuga, e logo de cara dá pra perceber que ela é o assunto preferido dos vizinhos. Sabe aquela cidadezinha pequena, onde se alguém troca a marca do café da manhã já vira conversa no mercadinho? Pois é. Agora imagina uma mulher que já foi até o altar várias vezes, com tudo pronto, convidados esperando, e na hora mais importante, corre.
Isso não é só notícia, é praticamente uma novela ao vivo para aquela galera. O primeiro ponto importante é entender a fama dela. Não foi uma vez só que Meg desistiu, foram várias. Cada noivo com um estilo diferente, cada cerimônia interrompida de um jeito marcante. Os homens que ficaram para trás, uns estão bravos, outros magoados, alguns até contam a história com humor, mas ninguém esquece. E Meg, apesar da cara de menina doce e do jeito carismático, carrega esse peso. Ela já é quase um mito local. Alguém que todo mundo comenta, ri, critica, mas também fica curioso. Afinal, por que ela foge sempre? Será medo, indecisão ou simplesmente vontade de ser o centro das atenções? Enquanto isso, a câmera muda de cenário e mostra Ike Graham. Ele é um jornalista de Nova York, daqueles que escrevem colunas de opinião. Ike é inteligente, charmoso, mas também arrogante. Meio convencido de que sabe tudo sobre a vida. Ele tem esse estilo de cara que escreve qualquer coisa com confiança, como se fosse dono da verdade. E é aí que a história dos dois começa a se cruzar. Ike escuta sobre a fama da noiva em fuga e decide escrever uma matéria sobre ela. Mas olha só, ele não vai atrás de checar os fatos, não entrevista ninguém, não conversa com Meg. Simplesmente escreve um texto cheio de julgamentos, chamando ela de instável, brincalhona com sentimentos alheios, quase uma predadora de altares. O problema? Esse texto cai como uma bomba. Primeiro porque Meg não deixa barato. Ela manda uma resposta para o jornal desmentindo várias coisas e provando que Ike não tinha se dado ao trabalho de pesquisar direito. Segundo, porque o chefe de Ike fica furioso. Jornalismo tem responsabilidade, né? E ele acabou queimando o próprio filme. Resultado, Ike perde a credibilidade e o emprego dele vai pro ralo. Só que Ike é orgulhoso demais para aceitar isso calado. Então ele resolve ir até a cidadezinha de Meg, não só por vingança, mas também por curiosidade. Ele pensa, ok, posso ter errado em alguns detalhes, mas com certeza essa mulher tem algo estranho. Não é possível que uma pessoa fuja do altar tantas vezes e não tenha nada por trás disso. Então, ele embarca para a cidade, levando consigo aquela postura de jornalista esperto que adora cutucar. Quando Ike chega lá, o contraste é enorme. Ele é o típico cara da cidade grande, acelerado, sarcástico, com um olhar crítico para tudo. E a cidade, claro, é o oposto. Tranquila, cheia de gente que se conhece, com fofocas inocentes e rotinas previsíveis. Ike virá quase um peixe fora d'água, mas é justamente isso que torna tudo engraçado. Ele começa a conversar com os ex-noivos de Meg, ouvir histórias, recolher detalhes, e cada relato é um misto de drama e comédia, porque os caras descrevem como ela parecia perfeita até o momento do sim, mas depois, puf, sumia correndo como uma atleta olímpica. É nesse ponto que Meg e Ike se conhecem pessoalmente, e a primeira impressão não é nada boa. Meg fica furiosa só de saber que ele está na cidade, porque para ela, Ike não passa de um cara que a difamou num jornal importante sem nem ter trocado uma palavra com ela. E Ike, por outro lado, acha que Meg é exatamente aquilo que escreveu, uma mulher indecisa, que adora chamar a atenção. A faísca da rivalidade surge aí. Eles discutem, trocam farpas e fica claro que nenhum dos dois é do tipo que abaixa a cabeça. Só que quanto mais ele fica por lá, mais percebe que a fama de Meg não é só fofoca, é real. A cidade inteira se prepara para o próximo casamento dela como se fosse um evento esportivo. Todo mundo quer saber se dessa vez vai ou não vai. E Meg, como sempre, parece apaixonada e confiante. Mas será? Depois que Ike chega à cidade e começa a cutucar a vida da Meg, a fofoca só aumenta. Imagina, uma noiva que já é famosa por abandonar noivos e agora tem um jornalista da cidade grande andando por ali, entrevistando todo mundo, anotando cada detalhe. É claro que isso vira mais assunto ainda. E nesse momento, Meg está justamente planejando mais um casamento. Sim, de novo. O escolhido da vez é Bob, um treinador de futebol americano. Cara firme, certinho, atleta, que tem confiança de que vai ser diferente. Ele acredita que Meg realmente vai ficar até o final dessa vez. A cidade inteira está em expectativa. É quase como se fosse um campeonato. Será que agora ela casa de verdade ou foge de novo? E Ike, esperto, começa a se aproximar cada vez mais da preparação, observando cada detalhe. Ele entrevista os ex-noivos, como eu falei antes, mas também passa a observar Meg de perto, o jeito que ela lida com a família, com os amigos, com o noivo atual.
E é aí que ele começa a notar um padrão curioso. Meg nunca é totalmente ela mesma. Se o cara gosta de rock, ela também gosta. Se prefere ovos mexidos, ela passa a preferir ovos mexidos. Se o noivo quer que ela seja mais aventureira, ela se esforça para ser assim. E o mais engraçado é que até os ex-noivos comentam isso. Cada um diz que Meg parecia perfeita para eles, como se fosse a mulher feita sob medida. Você tá numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Existe uma mulher que virou quase uma lenda local. O nome dela é Meg Carpenter, mas o apelido pegou, a noiva em fuga. Isso porque ela já foi até o altar algumas vezes, com tudo pronto, vestido, convidados, música, padre, tudo certinho. E na hora da H, na hora de dizer o sim, adivinha? Ela dá no pé. Corre, foge, some, deixando o noivo plantado, envergonhado e sem entender nada. É engraçado de ver, mas também triste para os coitados que ficaram esperando. Só que, claro, num lugar pequeno, a fofoca corre solta, e logo Meg vira uma espécie de piada. Só que também de curiosidade, porque ninguém entende por que ela foge tanto assim. Do outro lado dessa história tem Ike Graham, um jornalista grandão da cidade grande, cheio de confiança, meio arrogante até, que escreve colunas de opinião num jornal famoso. Ele fica sabendo dessa história maluca da noiva que foge e decide escrever um artigo detonando Meg sem nem conhecê-la direito. Ele pinta ela como uma mulher instável, indecisa, que adora brincar com os sentimentos dos homens. Só que a treta é que ele exagera, não checa os fatos e publica. Resultado? Ele acaba demitido, porque a própria Meg escreve para o jornal reclamando e mostra que ele não tinha provas de nada. Só que Ike não aceita perder feio assim e, com raiva e curiosidade, resolve ir até a cidadezinha de Meg para investigar de perto e provar que o que escreveu não era totalmente mentira. E aí começa a confusão. De um lado, ele tá ali meio que para desmascarar, mas do outro, ele vai conhecendo a vida de Meg, os amigos dela, a família e, principalmente, os noivos abandonados. Cada história é uma mistura de drama com comédia, porque os caras ainda têm as marcas do que ela fez, mas também riem da situação. Enquanto isso, Meg tá noiva de novo. Sim, de novo! O escolhido da vez é um treinador de futebol americano, bem certinho, que acredita que dessa vez vai ser diferente. A cidade inteira tá em suspense, porque todos querem saber: será que agora ele casa de verdade ou vai fugir mais uma vez? E Ike aproveita para acompanhar tudo de perto, anotando detalhes, observando, provocando ela. E claro, os dois acabam discutindo o tempo todo, porque Meg odeia que ele a julgue, e Ike adora cutucar. Só que quanto mais eles brigam, mais a gente percebe que existe uma química enorme ali. Ike começa a notar que o problema de Meg não é maldade ou vontade de humilhar os noivos. O que acontece é que ela nunca se descobriu de verdade. Em cada relacionamento, ela mudava quem era só para agradar o cara. Se ele gostava de rock, ela gostava de rock. Se o noivo gostava de ovos mexidos, ela também. Se o noivo queria ela mais romântica, mais aventureira, mais séria, ela tentava ser tudo isso, mas esquecia de ser ela mesma. Aí, quando chegava no altar, o medo batia forte e ela corria, porque no fundo sabia que estava prestes a se casar com alguém que nem conhecia a Meg de verdade. E é justamente Ike, o cara que foi para a cidade para desmascarar, que ajuda ela a se olhar de frente. Ele a provoca, joga verdades na cara, mas também a incentiva a descobrir quem ela realmente é, o que gosta, o que quer da vida. Aos poucos, Meg começa a perceber que nunca experimentou nem coisas simples, como escolher seu prato preferido, sem ser influenciada por alguém. É como se ela tivesse vivido sempre para agradar os outros, e não para se encontrar. Claro que nesse meio tempo, eles acabam se apaixonando, mas nada é tão simples. Meg, do jeito dela, ainda sente medo, insegurança. E Ike também não é perfeito. Ele tem um orgulho enorme, não gosta de estar errado e precisa aprender a respeitar o tempo dela. A tensão cresce até que, sim, eles também tentam se casar. Mas, fiel à fama, Meg foge de novo, deixando Ike no altar dessa vez. Só que diferente das outras vezes, não é só por medo. É porque agora ela entende que precisa se descobrir de verdade antes de dar um passo tão grande. A gente conhece Meg Carpenter, a tal da noiva em fuga, e logo de cara dá pra perceber que ela é o assunto preferido dos vizinhos. Sabe aquela cidadezinha pequena, onde se alguém troca a marca do café da manhã já vira conversa no mercadinho? Pois é, agora imagina uma mulher que já foi até o altar várias vezes,
Com todo pronto, convidados esperando e na hora mais importante, corre. Isso não é só notícia, é praticamente uma novela ao vivo para aquela galera. O primeiro ponto importante é entender a fama dela. Não foi uma vez só que Meg desistiu, foram várias. Cada noivo com um estilo diferente, cada cerimônia interrompida de um jeito marcante. Os homens que ficaram para trás, uns estão bravos, outros magoados, alguns até contam a história com humor, mas ninguém esquece. E Meg, apesar da cara de menina doce e do jeito carismático, carrega esse peso. Ela já é quase um mito local. Alguém que todo mundo comenta, ri, critica, mas também fica curioso. Afinal, por que ela foge sempre? Será medo, indecisão ou simplesmente vontade de ser o centro das atenções? Enquanto isso, a câmera muda de cenário e mostra Ike Graham. Ele é um jornalista de Nova York, daqueles que escrevem colunas de opinião. Ike é inteligente, charmoso, mas também arrogante. Meio convencido de que sabe tudo sobre a vida. Ele tem esse estilo de cara que escreve qualquer coisa com confiança, como se fosse dono da verdade. E é aí que a história dos dois começa a se cruzar. Ike escuta sobre a fama da noiva em fuga e decide escrever uma matéria sobre ela. Mas olha só, ele não vai atrás de checar os fatos, não entrevista ninguém, não conversa com Meg. Simplesmente escreve um texto cheio de julgamentos, chamando ela de instável, brincalhona com sentimentos alheios, quase uma predadora de altares. O problema? Esse texto cai como uma bomba. Primeiro porque Meg não deixa barato. Ela manda uma resposta para o jornal desmentindo várias coisas e provando que Ike não tinha se dado ao trabalho de pesquisar direito. Segundo, porque o chefe de Ike fica furioso. Jornalismo tem responsabilidade, né? E ele acabou queimando o próprio filme. Resultado, Ike perde a credibilidade e o emprego dele vai pro ralo. Só que Ike é orgulhoso demais para aceitar isso calado. Então ele resolve ir até a cidadezinha de Meg, não só por vingança, mas também por curiosidade. Ele pensa, ok, posso ter errado em alguns detalhes, mas com certeza essa mulher tem algo estranho. Não é possível que uma pessoa fuja do altar tantas vezes e não tenha nada por trás disso. Então, ele embarca para a cidade, levando consigo aquela postura de jornalista esperto que adora cutucar. Quando Ike chega lá, o contraste é enorme. Ele é o típico cara da cidade grande, acelerado, sarcástico, com um olhar crítico para tudo. E a cidade, claro, é o oposto. Tranquila, cheia de gente que se conhece, com fofocas inocentes e rotinas previsíveis. Ike virá quase um peixe fora d'água, mas é justamente isso que torna tudo engraçado. Ele começa a conversar com os ex-noivos de Meg, ouvir histórias, recolher detalhes, e cada relato é um misto de drama e comédia, porque os caras descrevem como ela parecia perfeita até o momento do sim, mas depois, puf, sumia correndo como uma atleta olímpica. É nesse ponto que Meg e Ike se conhecem pessoalmente, e a primeira impressão não é nada boa. Meg fica furiosa só de saber que ele está na cidade, porque para ela, Ike não passa de um cara que a difamou num jornal importante sem nem ter trocado uma palavra com ela. E Ike, por outro lado, acha que Meg é exatamente aquilo que escreveu, uma mulher indecisa, que adora chamar a atenção. A faísca da rivalidade surge aí. Eles discutem, trocam farpas e fica claro que nenhum dos dois é do tipo que abaixa a cabeça. Só que quanto mais ele fica por lá, mais percebe que a fama de Meg não é só fofoca, é real. A cidade inteira se prepara para o próximo casamento dela como se fosse um evento esportivo. Todo mundo quer saber se dessa vez vai ou não vai. E Meg, como sempre, parece apaixonada e confiante. Mas será? Depois que Ike chega à cidade e começa a cutucar a vida da Meg, a fofoca só aumenta. Imagina, uma noiva que já é famosa por abandonar noivos e agora tem um jornalista da cidade grande andando por ali, entrevistando todo mundo, anotando cada detalhe. É claro que isso vira mais assunto ainda. E nesse momento, Meg está justamente planejando mais um casamento. Sim, de novo. O escolhido da vez é Bob, um treinador de futebol americano, cara firme, certinho, atleta, que tem confiança de que vai ser diferente. Ele acredita que Meg realmente vai ficar até o final dessa vez. A cidade inteira está em expectativa. É quase como se fosse um campeonato. Será que agora ela casa de verdade ou foge de novo? E Ike, esperto, começa a se aproximar cada vez mais da preparação, observando cada detalhe.
Ele entrevista os ex-noivos, como eu falei antes, mas também passa a observar Meg de perto, o jeito que ela lida com a família, com os amigos, com o noivo atual. E é aí que ele começa a notar um padrão curioso. Meg nunca é totalmente ela mesma. Se o cara gosta de rock, ela também gosta. Se prefere ovos mexidos, ela passa a preferir ovos mexidos. Se o noivo quer que ela seja mais aventureira, ela se esforça para ser assim. E o mais engraçado é que até os ex-noivos comentam isso. Cada um diz que Meg parecia perfeita para eles, como se fosse a mulher feita sob medida. Você tá numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Existe uma mulher que virou quase uma lenda local. O nome dela é Meg Carpenter, mas o apelido pegou, a noiva em fuga. Isso porque ela já foi até o altar algumas vezes, com tudo pronto, vestido, convidados, música, padre, tudo certinho. E na hora da H, na hora de dizer o sim, adivinha? Ela dá no pé. Corre, foge, some, deixando o noivo plantado, envergonhado e sem entender nada. É engraçado de ver, mas também triste para os coitados que ficaram esperando. Só que, claro, num lugar pequeno, a fofoca corre solta, e logo Meg vira uma espécie de piada. Só que também de curiosidade, porque ninguém entende por que ela foge tanto assim. Do outro lado dessa história tem Ike Graham, um jornalista grandão da cidade grande, cheio de confiança, meio arrogante até, que escreve colunas de opinião num jornal famoso. Ele fica sabendo dessa história maluca da noiva que foge e decide escrever um artigo detonando Meg sem nem conhecê-la direito. Ele pinta ela como uma mulher instável, indecisa, que adora brincar com os sentimentos dos homens. Só que a treta é que ele exagera, não checa os fatos e publica. Resultado? Ele acaba demitido, porque a própria Meg escreve para o jornal reclamando e mostra que ele não tinha provas de nada. Só que Ike não aceita perder feio assim e, com raiva e curiosidade, resolve ir até a cidadezinha de Meg para investigar de perto e provar que o que escreveu não era totalmente mentira. E aí começa a confusão. De um lado, ele tá ali meio que para desmascarar, mas do outro, ele vai conhecendo a vida de Meg, os amigos dela, a família e, principalmente, os noivos abandonados. Cada história é uma mistura de drama com comédia, porque os caras ainda têm as marcas do que ela fez, mas também riem da situação. Enquanto isso, Meg tá noiva de novo. Sim, de novo! O escolhido da vez é um treinador de futebol americano, bem certinho, que acredita que dessa vez vai ser diferente. A cidade inteira tá em suspense, porque todos querem saber: será que agora ele casa de verdade ou vai fugir mais uma vez? E Ike aproveita para acompanhar tudo de perto, anotando detalhes, observando, provocando ela. E claro, os dois acabam discutindo o tempo todo, porque Meg odeia que ele a julgue, e Ike adora cutucar. Só que quanto mais eles brigam, mais a gente percebe que existe uma química enorme ali. Ike começa a notar que o problema de Meg não é maldade ou vontade de humilhar os noivos. O que acontece é que ela nunca se descobriu de verdade. Em cada relacionamento, ela mudava quem era só para agradar o cara. Se ele gostava de rock, ela gostava de rock. Se o noivo gostava de ovos mexidos, ela também. Se o noivo queria ela mais romântica, mais aventureira, mais séria, ela tentava ser tudo isso, mas esquecia de ser ela mesma. Aí, quando chegava no altar, o medo batia forte e ela corria, porque no fundo sabia que estava prestes a se casar com alguém que nem conhecia a Meg de verdade. E é justamente Ike, o cara que foi para a cidade para desmascarar, que ajuda ela a se olhar de frente. Ele a provoca, joga verdades na cara, mas também a incentiva a descobrir quem ela realmente é, o que gosta, o que quer da vida. Aos poucos, Meg começa a perceber que nunca experimentou nem coisas simples, como escolher seu prato preferido, sem ser influenciada por alguém. É como se ela tivesse vivido sempre para agradar os outros, e não para se encontrar. Claro que nesse meio tempo, eles acabam se apaixonando, mas nada é tão simples. Meg, do jeito dela, ainda sente medo, insegurança. E Ike também não é perfeito. Ele tem um orgulho enorme, não gosta de estar errado e precisa aprender a respeitar o tempo dela. A tensão cresce até que, sim, eles também tentam se casar. Mas, fiel à fama, Meg foge de novo, deixando Ike no altar dessa vez. Só que diferente das outras vezes, não é só por medo. É porque agora ela entende que precisa se descobrir de verdade, antes de dar um passo tão grande. A gente conhece Meg Carpenter, a tal da noiva em fuga, e logo de cara dá pra perceber que ela é o assunto preferido dos vizinhos. Sabe aquela cidadezinha pequena,
onde se alguém troca a marca do café da manhã já vira conversa no mercadinho? Pois é. Agora imagina uma mulher que já foi até o altar várias vezes, com tudo pronto, convidados esperando, e na hora mais importante, corre. Isso não é só notícia, é praticamente uma novela ao vivo para aquela galera. O primeiro ponto importante é entender a fama dela. Não foi uma vez só que Meg desistiu, foram várias. Cada noivo com um estilo diferente, cada cerimônia interrompida de um jeito marcante. Os homens que ficaram para trás, uns estão bravos, outros magoados, alguns até contam a história com humor, mas ninguém esquece. E Meg, apesar da cara de menina doce e do jeito carismático, carrega esse peso. Ela já é quase um mito local. Alguém que todo mundo comenta, ri, critica, mas também fica curioso. Afinal, por que ela foge sempre? Será medo, indecisão ou simplesmente vontade de ser o centro das atenções? Enquanto isso, a câmera muda de cenário e mostra Ike Graham. Ele é um jornalista de Nova York, daqueles que escrevem colunas de opinião. Ike é inteligente, charmoso, mas também arrogante. Meio convencido de que sabe tudo sobre a vida. Ele tem esse estilo de cara que escreve qualquer coisa com confiança, como se fosse dono da verdade. E é aí que a história dos dois começa a se cruzar. Ike escuta sobre a fama da noiva em fuga e decide escrever uma matéria sobre ela. Mas olha só, ele não vai atrás de checar os fatos, não entrevista ninguém, não conversa com Meg. Simplesmente escreve um texto cheio de julgamentos, chamando ela de instável, brincalhona com sentimentos alheios, quase uma predadora de altares. O problema? Esse texto cai como uma bomba. Primeiro porque Meg não deixa barato. Ela manda uma resposta para o jornal desmentindo várias coisas e provando que Ike não tinha se dado ao trabalho de pesquisar direito. Segundo, porque o chefe de Ike fica furioso. Jornalismo tem responsabilidade, né? E ele acabou queimando o próprio filme. Resultado, Ike perde a credibilidade e o emprego dele vai pro ralo. Só que Ike é orgulhoso demais para aceitar isso calado. Então ele resolve ir até a cidadezinha de Meg, não só por vingança, mas também por curiosidade. Ele pensa, ok, posso ter errado em alguns detalhes, mas com certeza essa mulher tem algo estranho. Não é possível que uma pessoa fuja do altar tantas vezes e não tenha nada por trás disso. Então, ele embarca para a cidade, levando consigo aquela postura de jornalista esperto que adora cutucar. Quando Ike chega lá, o contraste é enorme. Ele é o típico cara da cidade grande, acelerado, sarcástico, com um olhar crítico para tudo. E a cidade, claro, é o oposto. Tranquila, cheia de gente que se conhece, com fofocas inocentes e rotinas previsíveis. Ike virá quase um peixe fora d'água, mas é justamente isso que torna tudo engraçado. Ele começa a conversar com os ex-noivos de Meg, ouvir histórias, recolher detalhes, e cada relato é um misto de drama e comédia, porque os caras descrevem como ela parecia perfeita até o momento do sim, mas depois, puf, sumia correndo como uma atleta olímpica. É nesse ponto que Meg e Ike se conhecem pessoalmente, e a primeira impressão não é nada boa. Meg fica furiosa só de saber que ele está na cidade, porque para ela, Ike não passa de um cara que a difamou num jornal importante sem nem ter trocado uma palavra com ela. E Ike, por outro lado, acha que Meg é exatamente aquilo que escreveu, uma mulher indecisa, que adora chamar a atenção. A faísca da rivalidade surge aí. Eles discutem, trocam farpas e fica claro que nenhum dos dois é do tipo que abaixa a cabeça. Só que quanto mais ele fica por lá, mais percebe que a fama de Meg não é só fofoca, é real. A cidade inteira se prepara para o próximo casamento dela como se fosse um evento esportivo. Todo mundo quer saber se dessa vez vai ou não vai. E Meg, como sempre, parece apaixonada e confiante. Mas será? Depois que Ike chega à cidade e começa a cutucar a vida da Meg, a fofoca só aumenta. Imagina, uma noiva que já é famosa por abandonar noivos e agora tem um jornalista da cidade grande andando por ali, entrevistando todo mundo, anotando cada detalhe. É claro que isso vira mais assunto ainda. E nesse momento, Meg está justamente planejando mais um casamento. Sim, de novo. O escolhido da vez é Bob, um treinador de futebol americano. Cara firme, certinho, atleta, que tem confiança de que vai ser diferente. Ele acredita que Meg realmente vai ficar até o final dessa vez. A cidade inteira está em expectativa. É quase como se fosse um campeonato. Será que agora ela casa de verdade ou foge de novo?
E Ike, esperto, começa a se aproximar cada vez mais da preparação, observando cada detalhe. Ele entrevista os ex-noivos, como eu falei antes, mas também passa a observar Meg de perto, o jeito que ela lida com a família, com os amigos, com o noivo atual. E é aí que ele começa a notar um padrão curioso. Meg nunca é totalmente ela mesma. Se o cara gosta de rock, ela também gosta. Se prefere ovos mexidos, ela passa a preferir ovos mexidos. Se o noivo quer que ela seja mais aventureira, ela se esforça para ser assim. E o mais engraçado é que até os ex-noivos comentam isso. Cada um diz que Meg parecia perfeita para eles, como se fosse a mulher feita sob medida. Você tá numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Existe uma mulher que virou quase uma lenda local. O nome dela é Meg Carpenter, mas o apelido pegou, a noiva em fuga. Isso porque ela já foi até o altar algumas vezes, com tudo pronto, vestido, convidados, música, padre, tudo certinho. E na hora da H, na hora de dizer o sim, adivinha? Ela dá no pé. Corre, foge, some, deixando o noivo plantado, envergonhado e sem entender nada. É engraçado de ver, mas também triste para os coitados que ficaram esperando. Só que, claro, num lugar pequeno, a fofoca corre solta, e logo Meg vira uma espécie de piada. Só que também de curiosidade, porque ninguém entende por que ela foge tanto assim. Do outro lado dessa história tem Ike Graham, um jornalista grandão da cidade grande, cheio de confiança, meio arrogante até, que escreve colunas de opinião num jornal famoso. Ele fica sabendo dessa história maluca da noiva que foge e decide escrever um artigo detonando Meg sem nem conhecê-la direito. Ele pinta ela como uma mulher instável, indecisa, que adora brincar com os sentimentos dos homens. Só que a treta é que ele exagera, não checa os fatos e publica. Resultado? Ele acaba demitido, porque a própria Meg escreve para o jornal reclamando e mostra que ele não tinha provas de nada. Só que Ike não aceita perder feio assim e, com raiva e curiosidade, resolve ir até a cidadezinha de Meg para investigar de perto e provar que o que escreveu não era totalmente mentira. E aí começa a confusão. De um lado, ele tá ali meio que para desmascarar, mas do outro, ele vai conhecendo a vida de Meg, os amigos dela, a família e, principalmente, os noivos abandonados. Cada história é uma mistura de drama com comédia, porque os caras ainda têm as marcas do que ela fez, mas também riem da situação. Enquanto isso, Meg tá noiva de novo. Sim, de novo! O escolhido da vez é um treinador de futebol americano, bem certinho, que acredita que dessa vez vai ser diferente. A cidade inteira tá em suspense, porque todos querem saber: será que agora ele casa de verdade ou vai fugir mais uma vez? E Ike aproveita para acompanhar tudo de perto, anotando detalhes, observando, provocando ela. E claro, os dois acabam discutindo o tempo todo, porque Meg odeia que ele a julgue. E Ike adora cutucar. Só que quanto mais eles brigam, mais a gente percebe que existe uma química enorme ali. Ike começa a notar que o problema de Meg não é maldade ou vontade de humilhar os noivos. O que acontece é que ela nunca se descobriu de verdade. Em cada relacionamento, ela mudava quem era só para agradar o cara. Se ele gostava de rock, ela gostava de rock. Se o noivo gostava de ovos mexidos, ela também. Se o noivo queria ela mais romântica, mais aventureira, mais séria, ela tentava ser tudo isso, mas esquecia de ser ela mesma. Aí, quando chegava no altar, o medo batia forte e ela corria, porque no fundo sabia que estava prestes a se casar com alguém que nem conhecia a Meg de verdade. E é justamente Ike, o cara que foi para a cidade para desmascarar, que ajuda ela a se olhar de frente. Ele a provoca, joga verdades na cara, mas também a incentiva a descobrir quem ela realmente é, o que gosta, o que quer da vida. Aos poucos, Meg começa a perceber que nunca experimentou nem coisas simples, como escolher seu prato preferido, sem ser influenciada por alguém. É como se ela tivesse vivido sempre para agradar os outros, e não para se encontrar. Claro que nesse meio tempo, eles acabam se apaixonando, mas nada é tão simples. Meg, do jeito dela, ainda sente medo, insegurança. E Ike também não é perfeito. Ele tem um orgulho enorme, não gosta de estar errado e precisa aprender a respeitar o tempo dela. A tensão cresce até que, sim, eles também tentam se casar. Mas, fiel à fama, Meg foge de novo, deixando Ike no altar dessa vez. Só que diferente das outras vezes, não é só por medo. É porque agora ela entende que precisa se descobrir de verdade, antes de dar um passo tão grande. A gente conhece Meg Carpenter, a tal da noiva em fuga.
E logo de cara dá pra perceber que ela é o assunto preferido dos vizinhos. Sabe aquela cidadezinha pequena, onde se alguém troca a marca do café da manhã já vira conversa no mercadinho? Pois é. Agora imagina uma mulher que já foi até o altar várias vezes, com tudo pronto, convidados esperando, e na hora mais importante, corre. Isso não é só notícia, é praticamente uma novela ao vivo para aquela galera. O primeiro ponto importante é entender a fama dela. Não foi uma vez só que Meg desistiu, foram várias. Cada noivo com um estilo diferente, cada cerimônia interrompida de um jeito marcante. Os homens que ficaram para trás, uns estão bravos, outros magoados, alguns até contam a história com humor, mas ninguém esquece. E Meg, apesar da cara de menina doce e do jeito carismático, carrega esse peso. Ela já é quase um mito local. Alguém que todo mundo comenta, ri, critica, mas também fica curioso. Afinal, por que ela foge sempre? Será medo, indecisão ou simplesmente vontade de ser o centro das atenções? Enquanto isso, a câmera muda de cenário e mostra Ike Graham. Ele é um jornalista de Nova York, daqueles que escrevem colunas de opinião. Ike é inteligente, charmoso, mas também arrogante. Meio convencido de que sabe tudo sobre a vida. Ele tem esse estilo de cara que escreve qualquer coisa com confiança, como se fosse dono da verdade. E é aí que a história dos dois começa a se cruzar. Ike escuta sobre a fama da noiva em fuga e decide escrever uma matéria sobre ela. Mas olha só, ele não vai atrás de checar os fatos, não entrevista ninguém, não conversa com Meg. Simplesmente escreve um texto cheio de julgamentos, chamando ela de instável, brincalhona com sentimentos alheios, quase uma predadora de altares. O problema? Esse texto cai como uma bomba. Primeiro porque Meg não deixa barato. Ela manda uma resposta para o jornal desmentindo várias coisas e provando que Ike não tinha se dado ao trabalho de pesquisar direito. Segundo, porque o chefe de Ike fica furioso. Jornalismo tem responsabilidade, né? E ele acabou queimando o próprio filme. Resultado, Ike perde a credibilidade e o emprego dele vai pro ralo. Só que Ike é orgulhoso demais para aceitar isso calado. Então ele resolve ir até a cidadezinha de Meg, não só por vingança, mas também por curiosidade. Ele pensa, ok, posso ter errado em alguns detalhes, mas com certeza essa mulher tem algo estranho. Não é possível que uma pessoa fuja do altar tantas vezes e não tenha nada por trás disso. Então, ele embarca para a cidade, levando consigo aquela postura de jornalista esperto que adora cutucar. Quando Ike chega lá, o contraste é enorme. Ele é o típico cara da cidade grande, acelerado, sarcástico, com um olhar crítico para tudo. E a cidade, claro, é o oposto. Tranquila, cheia de gente que se conhece, com fofocas inocentes e rotinas previsíveis. Ike virá quase um peixe fora d'água, mas é justamente isso que torna tudo engraçado. Ele começa a conversar com os ex-noivos de Meg, ouvir histórias, recolher detalhes, e cada relato é um misto de drama e comédia, porque os caras descrevem como ela parecia perfeita até o momento do sim, mas depois, puf, sumia correndo como uma atleta olímpica. É nesse ponto que Meg e Ike se conhecem pessoalmente, e a primeira impressão não é nada boa. Meg fica furiosa só de saber que ele está na cidade, porque para ela, Ike não passa de um cara que a difamou num jornal importante sem nem ter trocado uma palavra com ela. E Ike, por outro lado, acha que Meg é exatamente aquilo que escreveu, uma mulher indecisa, que adora chamar a atenção. A faísca da rivalidade surge aí. Eles discutem, trocam farpas e fica claro que nenhum dos dois é do tipo que abaixa a cabeça. Só que quanto mais ele fica por lá, mais percebe que a fama de Meg não é só fofoca, é real. A cidade inteira se prepara para o próximo casamento dela como se fosse um evento esportivo. Todo mundo quer saber se dessa vez vai ou não vai. E Meg, como sempre, parece apaixonada e confiante. Mas será? Depois que Ike chega à cidade e começa a cutucar a vida da Meg, a fofoca só aumenta. Imagina, uma noiva que já é famosa por abandonar noivos e agora tem um jornalista da cidade grande andando por ali, entrevistando todo mundo, anotando cada detalhe. É claro que isso vira mais assunto ainda. E nesse momento, Meg está justamente planejando mais um casamento. Sim, de novo. O escolhido da vez é Bob, um treinador de futebol americano. Cara firme, certinho, atleta, que tem confiança de que vai ser diferente. Ele acredita que Meg realmente vai ficar até o final dessa vez.
A cidade inteira está em expectativa. É quase como se fosse um campeonato. Será que agora ela casa de verdade ou foge de novo? E Ike, esperto, começa a se aproximar cada vez mais da preparação, observando cada detalhe. Ele entrevista os ex-noivos, como eu falei antes, mas também passa a observar Meg de perto, o jeito que ela lida com a família, com os amigos, com o noivo atual. E é aí que ele começa a notar um padrão curioso. Meg nunca é totalmente ela mesma. Se o cara gosta de rock, ela também gosta. Se prefere ovos mexidos, ela passa a preferir ovos mexidos. Se o noivo quer que ela seja mais aventureira, ela se esforça para ser assim. E o mais engraçado é que até os ex-noivos comentam isso. Cada um diz que Meg parecia perfeita para eles, como se fosse a mulher feita sob medida. Você tá numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Existe uma mulher que virou quase uma lenda local. O nome dela é Meg Carpenter, mas o apelido pegou: a noiva em fuga. Isso porque ela já foi até o altar algumas vezes, com tudo pronto, vestido, convidados, música, padre, tudo certinho. E na hora da H, na hora de dizer o sim, adivinha? Ela dá no pé. Corre, foge, some, deixando o noivo plantado, envergonhado e sem entender nada. É engraçado de ver, mas também triste para os coitados que ficaram esperando. Só que, claro, num lugar pequeno, a fofoca corre solta, e logo Meg vira uma espécie de piada. Só que também de curiosidade, porque ninguém entende por que ela foge tanto assim. Do outro lado dessa história tem Ike Graham, um jornalista grandão da cidade grande, cheio de confiança, meio arrogante até, que escreve colunas de opinião num jornal famoso. Ele fica sabendo dessa história maluca da noiva que foge e decide escrever um artigo detonando Meg sem nem conhecê-la direito. Ele pinta ela como uma mulher instável, indecisa, que adora brincar com os sentimentos dos homens. Só que a treta é que ele exagera, não checa os fatos e publica. Resultado? Ele acaba demitido, porque a própria Meg escreve para o jornal reclamando e mostra que ele não tinha provas de nada. Só que Ike não aceita perder feio assim e, com raiva e curiosidade, resolve ir até a cidadezinha de Meg para investigar de perto e provar que o que escreveu não era totalmente mentira. E aí começa a confusão. De um lado, ele tá ali meio que para desmascarar, mas do outro, ele vai conhecendo a vida de Meg, os amigos dela, a família e, principalmente, os noivos abandonados. Cada história é uma mistura de drama com comédia, porque os caras ainda têm as marcas do que ela fez, mas também riem da situação. Enquanto isso, Meg tá noiva de novo. Sim, de novo! O escolhido da vez é um treinador de futebol americano, bem certinho, que acredita que dessa vez vai ser diferente. A cidade inteira está em suspense, porque todos querem saber: será que agora ele casa de verdade ou vai fugir mais uma vez? E Ike aproveita para acompanhar tudo de perto, anotando detalhes, observando, provocando ela. E claro, os dois acabam discutindo o tempo todo, porque Meg odeia que ele a julgue, e Ike adora cutucar. Só que quanto mais eles brigam, mais a gente percebe que existe uma química enorme ali. Ike começa a notar que o problema de Meg não é maldade ou vontade de humilhar os noivos. O que acontece é que ela nunca se descobriu de verdade. Em cada relacionamento, ela mudava quem era só para agradar o cara. Se ele gostava de rock, ela gostava de rock. Se o noivo gostava de ovos mexidos, ela também. Se o noivo queria ela mais romântica, mais aventureira, mais séria, ela tentava ser tudo isso, mas esquecia de ser ela mesma. Aí, quando chegava no altar, o medo batia forte e ela corria, porque no fundo sabia que estava prestes a se casar com alguém que nem conhecia a Meg de verdade. E é justamente Ike, o cara que foi para a cidade para desmascarar, que ajuda ela a se olhar de frente. Ele a provoca, joga verdades na cara, mas também a incentiva a descobrir quem ela realmente é, o que gosta, o que quer da vida. Aos poucos, Meg começa a perceber que nunca experimentou nem coisas simples, como escolher seu prato preferido, sem ser influenciada por alguém. É como se ela tivesse vivido sempre para agradar os outros, e não para se encontrar. Claro que nesse meio tempo, eles acabam se apaixonando, mas nada é tão simples. Meg, do jeito dela, ainda sente medo, insegurança. E Ike também não é perfeito. Ele tem um orgulho enorme, não gosta de estar errado e precisa aprender a respeitar o tempo dela. A tensão cresce até que, sim, eles também tentam se casar. Mas, fiel à fama, Meg foge de novo, deixando Ike no altar dessa vez. Só que diferente das outras vezes, não é só por medo.
É porque agora ela entende que precisa se descobrir de verdade antes de dar um passo tão grande. A gente conhece Meg Carpenter, a tal da noiva em fuga, e logo de cara dá pra perceber que ela é o assunto preferido dos vizinhos. Sabe aquela cidadezinha pequena, onde se alguém troca a marca do café da manhã já vira conversa no mercadinho? Pois é, agora imagina uma mulher que já foi até o altar várias vezes, com todo pronto, convidados esperando, e na hora mais importante, corre. Isso não é só notícia, é praticamente uma novela ao vivo para aquela galera. O primeiro ponto importante é entender a fama dela. Não foi uma vez só que Meg desistiu, foram várias. Cada noivo com um estilo diferente, cada cerimônia interrompida de um jeito marcante. Os homens que ficaram para trás, uns estão bravos, outros magoados, alguns até contam a história com humor, mas ninguém esquece. E Meg, apesar da cara de menina doce e do jeito carismático, carrega esse peso. Ela já é quase um mito local. Alguém que todo mundo comenta, ri e critica, mas também fica curioso. Afinal, por que ela foge sempre? Será medo, indecisão ou simplesmente vontade de ser o centro das atenções? Enquanto isso, a câmera muda de cenário e mostra Ike Graham. Ele é um jornalista de Nova York, daqueles que escrevem colunas de opinião. Ike é inteligente, charmoso, mas também arrogante. Meio convencido de que sabe tudo sobre a vida. Ele tem esse estilo de cara que escreve qualquer coisa com confiança, como se fosse dono da verdade. E é aí que a história dos dois começa a se cruzar. Ike escuta sobre a fama da noiva em fuga e decide escrever uma matéria sobre ela. Mas olha só, ele não vai atrás de checar os fatos, não entrevista ninguém, não conversa com Meg. Simplesmente escreve um texto cheio de julgamentos, chamando ela de instável, brincalhona com sentimentos alheios, quase uma predadora de altares. O problema? Esse texto cai como uma bomba. Primeiro porque Meg não deixa barato. Ela manda uma resposta para o jornal desmentindo várias coisas e provando que Ike não tinha se dado ao trabalho de pesquisar direito. Segundo, porque o chefe de Ike fica furioso. Jornalismo tem responsabilidade, né? E ele acabou queimando o próprio filme. Resultado, Ike perde a credibilidade e o emprego dele vai pro ralo. Só que Ike é orgulhoso demais para aceitar isso calado. Então ele resolve ir até a cidadezinha de Meg, não só por vingança, mas também por curiosidade. Ele pensa, ok, posso ter errado em alguns detalhes, mas com certeza essa mulher tem algo estranho. Não é possível que uma pessoa fuja do altar tantas vezes e não tenha nada por trás disso. Então, ele embarca para a cidade, levando consigo aquela postura de jornalista esperto que adora cutucar. Quando Ike chega lá, o contraste é enorme. Ele é o típico cara da cidade grande, acelerado, sarcástico, com um olhar crítico para tudo. E a cidade, claro, é o oposto. Tranquila, cheia de gente que se conhece, com fofocas inocentes e rotinas previsíveis. Ike virá quase um peixe fora d'água, mas é justamente isso que torna tudo engraçado. Ele começa a conversar com os ex-noivos de Meg, ouvir histórias, recolher detalhes, e cada relato é um misto de drama e comédia, porque os caras descrevem como ela parecia perfeita até o momento do sim, mas depois, puf, sumia correndo como uma atleta olímpica. É nesse ponto que Meg e Ike se conhecem pessoalmente, e a primeira impressão não é nada boa. Meg fica furiosa só de saber que ele está na cidade, porque para ela, Ike não passa de um cara que a difamou num jornal importante sem nem ter trocado uma palavra com ela. E Ike, por outro lado, acha que Meg é exatamente aquilo que escreveu, uma mulher indecisa, que adora chamar a atenção. A faísca da rivalidade surge aí. Eles discutem, trocam farpas e fica claro que nenhum dos dois é do tipo que abaixa a cabeça. Só que quanto mais ele fica por lá, mais percebe que a fama de Meg não é só fofoca, é real. A cidade inteira se prepara para o próximo casamento dela como se fosse um evento esportivo. Todo mundo quer saber se dessa vez vai ou não vai. E Meg, como sempre, parece apaixonada e confiante. Mas será? Depois que Ike chega à cidade e começa a cutucar a vida da Meg, a fofoca só aumenta. Imagina, uma noiva que já é famosa por abandonar noivos e agora tem um jornalista da cidade grande andando por ali, entrevistando todo mundo, anotando cada detalhe. É claro que isso vira mais assunto ainda. E nesse momento, Meg está justamente planejando mais um casamento. Sim, de novo. O escolhido da vez é Bob, um treinador de futebol americano,
Cara firme, certinho, atleta, que tem confiança de que vai ser diferente. Ele acredita que Meg realmente vai ficar até o final dessa vez. A cidade inteira está em expectativa. É quase como se fosse um campeonato. Será que agora ela casa de verdade ou foge de novo? E Ike, esperto, começa a se aproximar cada vez mais da preparação, observando cada detalhe. Ele entrevista os ex-noivos, como eu falei antes, mas também passa a observar Meg de perto, o jeito que ela lida com a família, com os amigos, com o noivo atual. E é aí que ele começa a notar um padrão curioso. Meg nunca é totalmente ela mesma. Se o cara gosta de rock, ela também gosta. Se prefere ovos mexidos, ela passa a preferir ovos mexidos. Se o noivo quer que ela seja mais aventureira, ela se esforça para ser assim. E o mais engraçado é que até os ex-noivos comentam isso. Cada um diz que Meg parecia perfeita para eles, como se fosse a mulher feita sob medida. Você tá numa cidadezinha pequena onde todo mundo conhece todo mundo. Existe uma mulher que virou quase uma lenda local. O nome dela é Meg Carpenter, mas o apelido pegou, a noiva em fuga. Isso porque ela já foi até o altar algumas vezes, com tudo pronto, vestido, convidados, música, padre, tudo certinho. E na hora da H, na hora de dizer o sim, adivinha? Ela dá no pé. Corre, foge, some, deixando o noivo plantado, envergonhado e sem entender nada. É engraçado de ver, mas também triste para os coitados que ficaram esperando. Só que, claro, num lugar pequeno, a fofoca corre solta, e logo Meg vira uma espécie de piada. Só que também de curiosidade, porque ninguém entende por que ela foge tanto assim. Do outro lado dessa história tem Ike Graham, um jornalista grandão da cidade grande, cheio de confiança, meio arrogante até, que escreve colunas de opinião num jornal famoso. Ele fica sabendo dessa história maluca da noiva que foge e decide escrever um artigo detonando Meg sem nem conhecê-la direito. Ele pinta ela como uma mulher instável, indecisa, que adora brincar com os sentimentos dos homens. Só que a treta é que ele exagera, não checa os fatos e publica. Resultado? Ele acaba demitido, porque a própria Meg escreve para o jornal reclamando e mostra que ele não tinha provas de nada. Só que Ike não aceita perder feio assim e, com raiva e curiosidade, resolve ir até a cidadezinha de Meg para investigar de perto e provar que o que escreveu não era totalmente mentira. E aí começa a confusão. De um lado, ele tá ali meio que para desmascarar, mas do outro, ele vai conhecendo a vida de Meg, os amigos dela, a família e, principalmente, os noivos abandonados. Cada história é uma mistura de drama com comédia, porque os caras ainda têm as marcas do que ela fez, mas também riem da situação. Enquanto isso, Meg tá noiva de novo. Sim, de novo! O escolhido da vez é um treinador de futebol americano, bem certinho, que acredita que dessa vez vai ser diferente. A cidade inteira tá em suspense, porque todos querem saber: será que agora ele casa de verdade ou vai fugir mais uma vez? E Ike aproveita para acompanhar tudo de perto, anotando detalhes, observando, provocando ela. E claro, os dois acabam discutindo o tempo todo, porque Meg odeia que ele a julgue, e Ike adora cutucar. Só que quanto mais eles brigam, mais a gente percebe que existe uma química enorme ali. Ike começa a notar que o problema de Meg não é maldade ou vontade de humilhar os noivos. O que acontece é que ela nunca se descobriu de verdade. Em cada relacionamento, ela mudava quem era só para agradar o cara. Se ele gostava de rock, ela gostava de rock. Se o noivo gostava de ovos mexidos, ela também. Se o noivo queria ela mais romântica, mais aventureira, mais séria, ela tentava ser tudo isso, mas esquecia de ser ela mesma. Aí, quando chegava no altar, o medo batia forte e ela corria, porque no fundo sabia que estava prestes a se casar com alguém que nem conhecia a Meg de verdade. E é justamente Ike, o cara que foi para a cidade para desmascarar, que ajuda ela a se olhar de frente. Ele a provoca, joga verdades na cara, mas também a incentiva a descobrir quem ela realmente é, o que gosta, o que quer da vida. Aos poucos, Meg começa a perceber que nunca experimentou nem coisas simples, como escolher seu prato preferido, sem ser influenciada por alguém. É como se ela tivesse vivido sempre para agradar os outros, e não para se encontrar. Claro que nesse meio tempo, eles acabam se apaixonando, mas nada é tão simples. Meg, do jeito dela, ainda sente medo, insegurança. E Ike também não é perfeito. Ele tem um orgulho enorme, não gosta de estar errado e precisa aprender a respeitar o tempo dela. A tensão cresce até que, sim, eles também tentam se casar. Mas, fiel à fama, Meg foge de novo,
deixando Ike no altar dessa vez. Só que diferente das outras vezes, não é só por medo. É porque agora ela entende que precisa se descobrir de verdade antes de dar um passo tão grande. A gente conhece Maggie Carpenter, a tal da noiva em fuga, e logo de cara dá pra perceber que ela é o assunto preferido dos vizinhos. Sabe aquela cidadezinha pequena, onde se alguém troca a marca do café da manhã já vira conversa no mercadinho? Pois é. Agora imagina uma mulher que já foi até o altar várias vezes, com todo pronto, convidados esperando, e na hora mais importante, corre. Isso não é só notícia, é praticamente uma novela ao vivo para aquela galera. O primeiro ponto importante é entender a fama dela. Não foi uma vez só que Maggie desistiu, foram várias. Cada noivo com um estilo diferente, cada cerimônia interrompida de um jeito marcante. Os homens que ficaram para trás, uns estão bravos, outros magoados, alguns até contam a história com humor, mas ninguém esquece. E Maggie, apesar da cara de menina doce e do jeito carismático, carrega esse peso. Ela já é quase um mito local, alguém que todo mundo comenta, ri, critica, mas também fica curioso. Afinal, por que ela foge sempre? Será medo, indecisão ou simplesmente vontade de ser o centro das atenções? Enquanto isso, a câmera muda de cenário e mostra Ike Graham. Ele é um jornalista de Nova York, daqueles que escrevem colunas de opinião. Ike é inteligente, charmoso, mas também arrogante. Meio convencido de que sabe tudo sobre a vida. Ele tem esse estilo de cara que escreve qualquer coisa com confiança, como se fosse dono da verdade. E é aí que a história dos dois começa a se cruzar. Ike escuta sobre a fama da noiva em fuga e decide escrever uma matéria sobre ela. Mas olha só, ele não vai atrás de checar os fatos, não entrevista ninguém, não conversa com Maggie. Simplesmente escreve um texto cheio de julgamentos, chamando ela de instável, brincalhona com sentimentos alheios, quase uma predadora de altares. O problema? Esse texto cai como uma bomba. Primeiro porque Maggie não deixa barato. Ela manda uma resposta para o jornal desmentindo várias coisas e provando que Ike não tinha se dado ao trabalho de pesquisar direito. Segundo, porque o chefe de Ike fica furioso. Jornalismo tem responsabilidade, né? E ele acabou queimando o próprio filme. Resultado, Ike perde a credibilidade e o emprego dele vai pro ralo. Só que Ike é orgulhoso demais para aceitar isso calado. Então ele resolve ir até a cidadezinha de Maggie, não só por vingança, mas também por curiosidade. Ele pensa, ok, posso ter errado em alguns detalhes, mas com certeza essa mulher tem algo estranho. Não é possível que uma pessoa fuja do altar tantas vezes e não tenha nada por trás disso. Então, ele embarca para a cidade, levando consigo aquela postura de jornalista esperto que adora cutucar. Quando Ike chega lá, o contraste é enorme. Ele é o típico cara da cidade grande, acelerado, sarcástico, com um olhar crítico para tudo. E a cidade, claro, é o oposto. Tranquila, cheia de gente que se conhece, com fofocas inocentes e rotinas previsíveis. Ike virá quase um peixe fora d'água, mas é justamente isso que torna tudo engraçado. Ele começa a conversar com os ex-noivos de Maggie, ouvir histórias, recolher detalhes, e cada relato é um misto de drama e comédia, porque os caras descrevem como ela parecia perfeita até o momento do sim, mas depois, puf, sumia correndo como uma atleta olímpica. É nesse ponto que Maggie e Ike se conhecem pessoalmente, e a primeira impressão não é nada boa. Maggie fica furiosa só de saber que ele está na cidade, porque para ela, Ike não passa de um cara que a difamou num jornal importante sem nem ter trocado uma palavra com ela. E Ike, por outro lado, acha que Maggie é exatamente aquilo que escreveu, uma mulher indecisa, que adora chamar a atenção. A faísca da rivalidade surge aí. Eles discutem, trocam farpas e fica claro que nenhum dos dois é do tipo que abaixa a cabeça. Só que quanto mais ele fica por lá, mais percebe que a fama de Maggie não é só fofoca, é real. A cidade inteira se prepara para o próximo casamento dela como se fosse um evento esportivo. Todo mundo quer saber se dessa vez vai ou não vai. E Maggie, como sempre, parece apaixonada e confiante. Mas será? Depois que Ike chega à cidade e começa a cutucar a vida da Maggie, a fofoca só aumenta. Imagina, uma noiva que já é famosa por abandonar noivos e agora tem um jornalista da cidade grande andando por ali, entrevistando todo mundo, anotando cada detalhe. É claro que isso vira mais assunto ainda. E nesse momento, Maggie está justamente planejando mais um casamento. Sim, de novo.
O escolhido da vez é Bob, um treinador de futebol americano. Cara firme, certinho, atleta, que tem confiança de que vai ser diferente. Ele acredita que Maggie realmente vai ficar até o final dessa vez. A cidade inteira está em expectativa. É quase como se fosse um campeonato. Será que agora ela casa de verdade ou foge de novo? E Ike, esperto, começa a se aproximar cada vez mais da preparação, observando cada detalhe. Ele entrevista os ex-noivos, como eu falei antes, mas também passa a observar Maggie de perto, o jeito que ela lida com a família, com os amigos, com o noivo atual. E é aí que ele começa a notar um padrão curioso. Maggie nunca é totalmente ela mesma. Se o cara gosta de rock, ela também gosta. Se prefere ovos mexidos, ela passa a preferir ovos mexidos. Se o noivo quer que ela seja mais aventureira, ela se esforça para ser assim. E o mais engraçado é que até os ex-noivos comentam isso. Cada um diz que Maggie parecia perfeita para eles, como se fosse a mulher feita sob medida. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.